Estamos de volta com o Estúdio Livre e neste bloco, na nossa entrevista, nós vamos conversar com o chefe escoteiro Paulo Satiro. Paulo, seja muito bem-vindo ao Estúdio Livre. Obrigado pela recepção. Paulo, vamos começar aqui falando sobre o escotismo. Onde que ele surgiu? Quem foi o fundador? O escotismo surgiu em 1907, na Inglaterra, e tendo como fundador um militar inglês chamado Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Nossa, um nome complicado, né? Complicado, mas dentro do movimento escoteiro a gente chama ele de apenas uma sigla, BP. BP. E o que representa o BP? Quais foram as missões e quais foram os sentimentos que ele incorporaram no movimento escoteiro? Baden-Powell, como fundador do escotismo, ele criou esse movimento fruto de uma experiência que ele sofreu na África, que ele teve lá numa guerra chamada Guerra dos Boers, né? E ele percebeu o quanto que a participação juvenil pode ser importante para uma comunidade, para uma cidade. Que num cerco militar, ele, dispondo de todos os adultos para defender a cidade, ele teve que utilizar dos jovens para manter os funcionamentos daquelas tarefas básicas da cidade, como correios, coleta de lixo, serviços de primeiros socorros. E os jovens tiveram um desempenho muito grande. Praticando a cidadania naquela Numa região. época em que o jovem, né, ainda não era tido como um ser completo, né? Então a gente tinha uma outra interpretação a respeito do jovem naquela época. Uhum. Então os jovens eram, colocar entre aspas, né, inúteis até então. Uhum. Baden-Powell aprendeu a confiar muito na tarefa dos jovens, no trabalho deles. Paulo, quando que o escotismo chegou no Brasil? Por uma época que não tinha avião, o escotismo surgiu em 1907 e já chegou no Brasil em 1910, trazido pela Marinha. Rápido, né? Rápido, bastante rápido para a época. E ele chegou no Brasil, em qual região, onde que ele se instalou primeiro e depois inicialmente no Rio de Janeiro, né? Porque os militares da Marinha trouxeram, os escotistas tiveram contato através de uma capacitação que eles estavam fazendo lá na Inglaterra e trouxeram a ideia para cá. Paulo, hoje no Mato Grosso do Sul, quantos grupos escoteiros existem? E você é o chefe do Lobo-Guará, né? Sim. Conta pra gente como que surgiu o escotismo aqui em Mato Grosso do Sul e como é que é ser chefe de um grupo de escoteiros? O escotismo em Mato Grosso do Sul já existe há mais de 30 anos, ainda na época do antigo estado do Mato Grosso, antes da divisão. E temos o grupo escoteiro Olavo Bilac, que funciona no Clube Trabalhador do SESI, que está há mais de 30 anos desenvolvendo escotismo aqui. Foi o primeiro grupo do estado do Mato Grosso do Sul, né, no antigo sul de Mato Grosso. Uhum. Você começou no escotismo com qual idade? Porque hoje você é chefe de escoteiro, né? Você é chefe escoteiro. Sim. E como é que surgiu sua relação, esse amor por esse grupo? Foi uma coisa muito complicada, porque logo que eu cheguei no escotismo eu tinha 17 anos. E quando eu cheguei, 3 sábados depois, a gente já teve uma atividade, um acampamento. Só que se esqueceram de me avisar que esse acampamento tinha uma jornadazinha de 15 quilômetros. Nossa! Então, essa jornada foi bastante atribulada, eu não era acostumado a andar, simplesmente tinha aquela vida de adolescente urbano. Mas depois da caminhada, eu me encontrei, por quê? Para mim foi um exercício de conquista, porque nem eu sabia que eu era capaz de caminhar aquela distância toda, de cumprir tamanho desafio. Então, eu me senti bastante feliz depois que eu consegui cumprir essa tarefa. Paulo, e hoje você como chefe, como é que é essa sensação de estar chefiando esse grupo de novos cidadãos, né, que vocês acabam formando Sim. nesse grupo? Como é que é isso? Trabalhar com escotismo ao mesmo tempo, é um trabalho voluntário, é um trabalho de doação do adulto que se dispõe a estar trabalhando com os jovens. É bem diferente da maioria das ONGs, da maioria das instituições voluntárias, porque é um trabalho prático voltado para a educação de jovens. E é extremamente divertido. É um trabalho apaixonante para quem está à frente dos jovens, vendo o desenvolvimento desses jovens dentro de uma óptica focada no método escoteiro. Então, a gente percebe o desenvolvimento desses jovens porque a gente faz um acompanhamento individual de cada criança, de cada jovem que está dentro do grupo escoteiro. Então, a gente percebe nitidamente a evolução de cada um. Legal. Lembrando que o escotismo, personagem principal ali é o jovem e vocês são os colaboradores, exatamente. Né? Esse é um outro lado do escotismo, porque ele é de jovens, com a colaboração de adultos. Então, nós temos um papel secundário, o adulto ele apenas conduz as tarefas, mas é o jovem, a criança que tem o papel preponderante nas atividades. Como é que vocês fazem essa prática da cidadania dentro do grupo escoteiro? Existem diversas tarefas, mas uma que eu destaco é na divisão das sessões. Existem as patrulhas compostas de até 8 crianças ou jovens, em que entre eles vão escolher os seus líderes, né, chamados por nós monitores, e esses monitores é que vão representar essa equipe.
Então, quando eles fazem uma boa escolha de um bom monitor, a patrulha se desenvolve, consegue ganhar pontos e consegue avançar. Se eles fizerem uma má escolha, infelizmente, a patrulha acaba sofrendo as consequências. É uma espécie de ensaio, porque a gente vai viver no futuro, quando vier a ser cidadão, quando a gente vier votar e eleger os nossos líderes, né? É bem bacana, é uma forma de exercício, né? Sim. Mas, Paulo, conta pra gente aqui uma coisa. A gente vê que o escoteiro, ele tem um uniforme, né? E cada grupo, enfim, tem o seu uniforme. Mas uma coisa bem característica é esse lenço que vocês usam, né? O que significa esse lenço para vocês? Tá. Cada grupo escoteiro, na sua fundação, ele define as suas cores. No caso do grupo escoteiro Lobo-Guará, é o amarelo e o marrom. O marrom, pelo fato da gente ter sido fundado com a colaboração dos freios franciscanos, e o hábito deles é marrom. Então, cada grupo escolhe a sua cor, e cada grupo tem uma cor de lenço diferente. Bacana. Quais são as atividades, Paulo, desenvolvidas dentro do grupo? Porque muitas vezes as pessoas confundem escotismo com lazer, e não é bem assim, né? Como é que é? Quais são as atividades desenvolvidas? Tá. As atividades do grupo ele tem uma programação sistemática. O adulto que vai aplicar, os adultos que vão aplicar as atividades, eles acompanham essas atividades de acordo com as necessidades que os jovens apresentam. Então, se for identificada uma necessidade X, as atividades são extremamente práticas, voltadas para aquela necessidade X do jovem. Tá? Para o jovem, é uma coisa muito parecida com o lazer. O jovem encara tudo, os desafios, as aventuras, como uma imensa diversão. Para ele é extremamente divertido praticar escotismo. Para o adulto que aplica o escotismo, ele tem, vamos dizer assim, um lado mais sério, porque tem que ser feito um acompanhamento todo sistemático do desenvolvimento desse jovem. E tem ainda o lado dos pais, que observam e devem observar o grupo escoteiro como um colaborador, um importante apoio na educação dos seus filhos. E essa vontade de praticar o escotismo, ele parte de quem? Porque muitas vezes os pais gostam, porque, enfim, acha bonitinho e tal, mas como é que funciona esse sentimento de querer praticar isso? Como é que funciona? Quando uma criança ou um jovem chega no grupo escoteiro, ele passa por um período de adaptação, para saber se ele vai se adaptar às atividades e para ver se ele vai se enturmar com as outras crianças e com os outros jovens. Após esse período de adaptação, é o jovem que vai definir, é a criança que vai definir se ela quer participar ou não do grupo escoteiro. Então, por mais que os pais achem bonitinho usar uniforme, né, e tudo mais, a opinião principal é da criança, é do jovem, se ele vai desejar permanecer. A vontade e o desejo daquele jovem. Exatamente. Que bacana. Paulo, para quem quiser conhecer o Lobo-Guará, né, passa para a gente o endereço, o telefone de quem pode estar entrando em contato para poder ir lá conhecer o grupo. Tá, pode se dirigir lá no Colégio 26 de Agosto, na Seleta, né, a entrada ali pela Rua Rui Barbosa, no 4.580, no bairro São Francisco. Existem outros grupos escoteiros na cidade, mas nós estamos sediados ali no Colégio, 26 de Agosto, e atendemos os bairros do entorno e a região do centro. Tá? Quem quiser saber mais, pode acessar o site dos escoteiros, que é o www.escoteiros.org.br, e lá tem todas as informações, contatos, endereços dos outros grupos escoteiros do estado. Fica fácil fazer contato por lá. Tem algum telefone? Pode estar ligando? Pode estar ligando no 9250-4730, que a gente vai estar fazendo o encaminhamento para os grupos escoteiros mais próximos da casa que a pessoa tiver interesse. É um grupo unido, forte, que se relaciona com o mundo todo, né? A mesma linguagem. Sim, é uma grande família que abrange mais de 200 países no mundo, então a gente costuma dizer que um escoteiro ele nunca está sozinho. Sempre que ele precisa de ajuda, precisar de alguma coisa, sempre tem outro irmão escoteiro para ajudar, para colaborar. Em qualquer região do mundo, do país, sempre vai haver um escoteiro. Quero aqui terminar a entrevista com você. Qual que é a palavra de ordem dos escoteiros, né? Sempre alerta. Sempre alerta, bacana. O que significa essa frase, só para a gente complementar aqui? Que o escoteiro está sempre preparado para as desventuras, então ele está sempre preparado. Legal, sempre alerta então, Sempre né? alerta. Legal. Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado pelos esclarecimentos. Ok, eu agradeço a oportunidade. Obrigada mesmo. Bom, e agora a gente está indo para o intervalo, mas daqui a pouquinho eu estou de volta e você não pode perder porque o terceiro bloco está cheio de música.